Salmo 119, a partir do versículo 89. Os irmãos que forem encontrando a referência, digam amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Salmo 119, a partir do versículo 89, assim diz a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tens me dado vida. Sou teu, salva-me, pois busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra, cuja beleza e perfeição é ilimitada. Pedimos que fale conosco através deste salmo e que nós saiamos daqui santificados e o Senhor glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deixei aí com as crianças, acredito que todas as crianças receberam. Crianças, todas receberam sua atividade? Sim, mostrem para mim. Deixa eu ver, atividade das crianças, tudo certinho, tudo bonitinho? Amém. Então prestem atenção que eu vou pedir para vocês fazerem algumas atividades para mim, tá bom? Irmãos, nós estamos aqui no Salmo 119. Nós não sabemos quem é exatamente o autor desse salmo, mas provavelmente é um jovem escrevendo, baseado naquilo que nós lemos no versículo 9 desse mesmo salmo, que diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Este salmo, ele tem versos tem estrofes que são compostas por 8 versos. Se vocês olharem o salmo, a cada 8 versos, ele quebra e inicia-se uma nova estrofe. E todas essas estrofes, elas correspondem a uma letra do alfabeto hebraico, portanto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e por aí vai. A beleza desse salmo na língua original se dá pelo fato de que em todas as estrofes, então, por exemplo, se você tem ali a primeira estrofe começa que representa a letra Aleph do alfabeto hebraico, que é rudemente comparável à nossa letra A. Na língua original, todas as linhas, né, todos os versos, eles começam com esta letra. E aí depois nós temos Bet, Gimel e por aí vai. E e por causa dessa estrutura nós vemos que esse salmo, ele provavelmente foi feito para memorização, ele foi feito para o aprendizado, ele foi feito para a didática. E os versos foram escritos todos como uma ode, um grande canto de admiração pela palavra de Deus, de forma que na esmagadora maioria dos versículos você vai encontrar alguma referência, alguma palavra que remete à palavra de Deus. Palavras como lei, palavra, mandamento, testemunho, preceitos, estatutos, juízos, todas palavras que remetem à palavra de Deus. Olhem os versos e vocês encontrarão uma dessas palavras em todos eles, exceto alguns poucos. Tá? E a estrofe que nós leremos hoje, continuando o nosso mês da reforma, ela corresponde à 12ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Lamed, que lembra a nossa letra L, tá? E nós daremos continuidade à exposição que foi feita na semana passada pelo irmão Vinícius, onde o irmão Vinícius nos expôs aí o momento em que o evangelho chega à cidade de Bereia, na Macedônia, e os irmãos são ali chamados de nobres. E por que eles eram nobres em Bereia? Por que eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica? Porque eles ficavam com a palavra na frente deles, verificando se as coisas que Paulo dizia eram compatíveis com o que a Escritura dizia. Por isso eles eram chamados de nobres. Vejam, nós estamos considerando esse mês a doutrina do sola Escritura, a doutrina da reforma que coloca a Escritura Sagrada como autoridade última sobre a igreja e não qualquer outro tipo de doutrina. Então acompanhe comigo o verso 89 que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Vamos ler juntos esse verso? Para sempre, ó Senhor,
A tua palavra está firmada no céu. Qual é a referência desse verso à palavra de Deus? Palavra, não é? Ele fala sobre a palavra. E aqui fica a primeira atividade aí para as crianças. Olhem aí o seu caderno, crianças. Eu quero que vocês façam algum desenho que represente a palavra de Deus no céu. Firme no céu. Essa é a primeira atividade das crianças, tá bom? Pois bem, aqui nesse verso ele começa falando sobre a eternidade e a firmeza da palavra de Deus. O que é algo firme? Algo firme é algo que não sai do lugar, certo? É algo que está lá e não balança. E onde a palavra de Deus está dessa maneira, onde ela está firme no céu. E este céu que nós lemos aqui não é o azul sobre a nossa cabeça, não é a camada de ozônio. Quando a Bíblia fala de céu nesses termos, ela está se referindo à dimensão espiritual. É o invisível onde Deus habita. Como Paulo fala a Timóteo na primeira epístola, capítulo 6, versos 16, sobre Deus como sendo o único que possui imortalidade e que habita luz inacessível. É daí que emana a palavra, ela está firme aí, no céu, na luz inacessível onde Deus habita. Em outras palavras, a palavra de Deus não foi criada aqui. Muitas pessoas criticam a Bíblia dizendo, mas ela é só mais um livro escrito por homens. Mas a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, nos diz que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, inicia dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada livro, cada capítulo, cada verso, meus irmãos, cada salmo, cada provérbio, cada lamentação de Jeremias, tudo que está neste livro é inspirado por Deus. Portanto, ela surge onde Deus habita, no céu. Lá está firmada a palavra, no céu. Portanto, quando a Bíblia confrontar você sobre algo, esse confronto veio do céu, onde Deus habita, não veio da terra. Portanto, quando a Bíblia consolar você em alguma situação, esse consolo veio do céu, onde Deus habita, não veio da terra. Quando a igreja, um irmão, corretamente traz a você uma palavra que vem da Bíblia, esta palavra, antes de vir do irmão para você, veio do céu para você. Porque a palavra de Deus está firmada no céu. Outra coisa sobre ela estar firmada no céu é o fato de que ela não muda. A palavra de Deus, ela é um reflexo do próprio Deus. Não há diferença entre o que Deus diz e o que Ele é, o caráter dele. A palavra de Deus é eterna, porque Ele é eterno. O Salmo 90, versos 1 e 2 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Foi atribuída a Voltaire, um filósofo iluminista francês que foi crítico da igreja e da religião, a seguinte fala. Disse Voltaire, abre aspas para Voltaire: 100 anos depois da minha morte, não haverá mais Bíblias sobre a terra, a não ser como curiosidade em algum museu. Interessantemente, 100 anos após a morte de Voltaire, a casa onde Voltaire morava foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra e se tornou um lugar de impressão de centenas de milhares de Bíblias, não é? Voltaire disse que a Bíblia não existiria mais. Jesus disse: passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Neste mês em que nós estamos falando sobre a base filosófica da Reforma Protestante, que é o sola Escritura, algo precisa ficar muito claro. A Igreja Católica Romana coloca a tradição católica romana, o magistério deles, formado pelos bispos e pelo Papa, e a Bíblia como tendo o mesmo nível de autoridade. Eles acreditam que o que o Papa fala ex cátedra, da sua cadeira, do seu trono papal, aquilo que a tradição sacramentou e aquilo que a Bíblia diz, tudo está no mesmo nível de autoridade. Ainda, a mesma Igreja Católica, que acredita que tem uma autoridade sobre toda a cristandade mundial, estabeleceu um tribunal que queimou Joana d'Arc na fogueira. 100 anos depois, a mesma igreja anulou o julgamento, e séculos depois, Joana d'Arc virou santa da Igreja Católica.
O mesmo magistério que, segundo eles, é tão autoritativo quanto a Bíblia, tomou decisões antagônicas ao longo da história. A mesma Igreja Católica Romana, que no Quarto Concílio de Latrão, declarou a famosa fala... Quem já foi católico aqui? Vocês já ouviram? Deus abençoe vocês. No Concílio de Latrão, Quarto Concílio de Latrão, a Igreja Católica declarou uma frase que talvez vocês, ex-católicos, já tenham ouvido: ex ecclesiam nulla salus. Ou seja, fora da Igreja Católica não há salvação. Assim eles decretaram. E aí o Vaticano II, no século passado, como documentos subsequentes, incluindo diversos documentos soltos pelo Papa Francisco, reconheceram a validade de outras igrejas fora da Igreja Católica. Eu te pergunto, qual desses documentos era infalível? Se eles estão falando coisas uma ao contrário da outra. Quem acertou? Bom, ninguém, né? Já dizia o irmão Edson, toda vez que eu faço a pergunta ele diz, ninguém, nenhum. Como uma tradição que acha que é tão voz de Deus quanto a Bíblia pode se contradizer tanto ao longo da história? É porque a tradição da igreja não está firmada no céu, ela surge aqui. É porque os papas da Igreja Católica e as suas visões, suas doutrinas, suas opiniões não estão firmados no céu, surgem aqui. Vinícius, semana passada, pregou sobre os bereanos, verificando o que Paulo dizia, e sendo chamados de nobres, porque o que Paulo dizia só teria valia, mesmo ele sendo apóstolo, só valeria se não anulasse e nem contradissesse o que Deus já havia revelado até aquele ponto. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Vamos para os versos 90 e 91, que dizem o seguinte: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Onde estão nesses dois versos aqui as palavras que fazem referência ao que Deus diz? A palavra de Deus? Juízos. No verso 91, não é? No verso 90 não tem. O verso 90 é um dos raros versos do Salmo 119 que não fazem nenhuma referência à palavra de Deus. Mas, perfeito, pastor, faz uma referência à fidelidade de Deus, que emana dele e é passada para nós a partir da sua palavra. Percebam, o verso 90 fala sobre a fidelidade de Deus se estendendo de geração em geração. A palavra hebraica, emuná, pode ser entendida como fidelidade ou como firmeza, tal qual lemos no verso 89, que a palavra de Deus está firme. E ela carrega a ideia de algo que é confiável, que não importa o que aconteça, ao contrário do caráter humano, né, que não pode nem mudar o clima, que ele muda de humor, não importa o que aconteça, aquilo que tem emunar, essa firmeza que é falada aqui no verso 90, pode ser esperado que aquela coisa permaneça. Como quando alguém que nós confiamos muito nos diz algo, nos promete algo, nós sabemos que vai acontecer, podemos confiar nessa pessoa. A fidelidade de Deus, a emunar de Deus dura para sempre. Meus irmãos, não há circunstância que mude quem Deus é, portanto não há circunstância que mude a palavra dele. O verso diz de geração em geração, ou seja, entra ano, sai ano, a fidelidade do Senhor permanece. Crianças, quantas histórias da Bíblia vocês já aprenderam? Qual é a primeira história da Bíblia que vocês aprendem? Alguma criança se voluntaria? Primeira história da Bíblia. Pouco antes de Adão e Eva, né? Adão e Eva tinham que morar em algum lugar. A criação, muito bem, uma maravilha, mas aí nós temos Adão e Eva, e já em Adão e Eva, percebam, nós temos ali a promessa do Messias, o que nos leva a Caim e Abel, o que nos leva a Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, o tempo dos juízes, o estabelecimento da monarquia, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, e aí a descendência de Salomão, né, Roboão, Abias, Asa, Josafá, e os reis de Judá até o tempo do cativeiro babilônico, os profetas da Babilônia, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, a história da rainha Esther da Pérsia, a volta para Jerusalém, os profetas do segundo templo, Ageu, Zacarias, Malaquias, e aí chegamos no tempo de Jesus. 4.000 anos depois da promessa feita a Adão e Eva, e a promessa 4.000 anos depois é cumprida, e é cumprida porque de geração em geração a fidelidade do Senhor permanece. E ainda depois nós temos, depois do tempo de Jesus, do ministério terreno de Jesus, os Atos dos Apóstolos, os pais da igreja,
a absorção da igreja pelo Império Romano, a queda do Império Bizantino, o cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Oriental, a descoberta das Américas, a Reforma Protestante, os puritanos, o surgimento dos pentecostais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e aqui estamos nós em 2025. E o mesmo Deus que falou com Adão e Eva há milhares de anos atrás, se mantém fiel às suas promessas até hoje, porque de geração em geração, passa céu e passa terra, e Deus não muda e a sua palavra não muda. E qual é, dentre outras coisas, meus irmãos, uma das provas de que Deus é fiel à sua palavra e não muda, é o que está no próprio verso. Percebam, fundaste a terra e ela permanece. Perceba, os princípios que Deus estabeleceu para fundar o mundo continuam aqui. Quando ele disse, haja luz, e a luz se fez, nós temos luz até hoje. A estrutura que Deus criou para o mundo por meio da sua palavra se mantém. E aí vai minha segunda atividade para as crianças. Crianças, quero que vocês desenhem, eu vou cobrar isso no final do culto, hein? Quero que vocês desenhem o Senhor Deus, ou desenhem o sol sendo criado. E eu quero que você desenhe você curtindo esse sol. Certo? Porque o mesmo sol que Deus criou para fundar o mundo, é o mesmo sol que você hoje aproveita quando você sai para brincar. Por quê? Porque a terra permanece firme por causa da palavra que foi a força motriz de Deus para a criação, conforme nós lemos no Salmo 93, verso 1, que nós lemos hoje no nosso culto administrativo, reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, ele firmou o mundo e o mundo não vacila. E Hebreus 1, verso 3 nos diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam novamente o verso 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração, ou seja, ele é fiel, ele é firme, ele fala e ele mantém. E isso se estende geração após geração após geração. O Senhor fundou a terra, fundaste a terra e ela permanece. O Senhor criou o sol e ele continua aqui. O Senhor criou a lua e ela continua aqui. E aí o verso 91 nos diz, esse verso é maravilhoso, conforme os teus juízos, ou seja, conforme a tua palavra, conforme a tua determinação, assim tudo se mantém até hoje. A mesma luz, o mesmo sol, o mesmo mar surgiram pela palavra de Deus, ele viu que era bom e essa estrutura permanece. Porque todas as coisas estão ao teu dispor, é o que diz a nossa versão. Se você ler a Almeida Revista, a Almeida Corrigida e Fiel, ela diz, porque todas as coisas que o Senhor criou, são teus servos. Se você ler a NVT, ela diz, porque tudo está a serviço dos teus planos. Ou seja, tudo que o Senhor criou está firme porque está debaixo das tuas diretrizes. Porque o Senhor criou, o Senhor estabeleceu, o Senhor sustenta pela palavra do teu poder, estão todas as coisas ao teu dispor e elas permanecem até hoje, por estarem ao teu dispor. Então, o resumo desses 3 versos. Porque a palavra de Deus está firmada do céu, ela não muda na terra. Porque a palavra de Deus está firme e é imutável no céu, ela não muda na terra. O mundo está firme e não se desfaz, não implode, porque a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O mundo está firme e não é destruído, porque conforme os juízos de Deus, tudo se mantém até hoje. E por quê? Porque no céu, na luz inacessível onde Deus habita, não existe mudança e nem sombra de variação. A palavra de Deus, por não mudar, é uma rocha sólida na qual nós podemos firmar os nossos pés sem ter medo de vacilar, porque não importa a situação em que o mundo esteja, o quanto todas as instituições do mundo mudem ao longo do tempo, eu tenho um chão firme para me apoiar, que é a palavra do meu Deus. E aí, meus irmãos, fica uma aplicação. Quando nós lemos Jeremias capítulo 5, verso 22, o profeta fala exatamente sobre a maneira como as coisas criadas obedecem à palavra de Deus. Jeremias 5, 22 nos diz, por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Ou seja, Deus fala para o mar, você vai até aqui, e ele vai até ali. Ele obedece.
Toda a criação obedece ao Senhor. Assim como nós lemos no salmo que estamos expondo hoje. Todas as coisas estão ao dispor do nosso Deus, diz o verso 91. Mas aí Jeremias segue no capítulo 5, verso 23, dizendo: mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se e se foram. Existe uma admoestação de Deus aqui. Se tudo na terra permanece por estar à disposição da palavra e está firme por causa disso, qual será o destino de um servo infiel e de coração teimoso e rebelde que não obedece à palavra de Deus? Reitero a pergunta. Se as coisas permanecem firmes, porque estão debaixo daquilo que Deus diz, o que acontece, portanto, com aquele que desobedece o que Deus diz? Ele desfalece, ele desmorona. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Sem seguir o que o Senhor orienta, não há firmeza na vida. Não há nada mais seguro do que firmar os pés e construir a sua casa na rocha sólida da palavra de Deus. Este Deus cuja fidelidade se estende de geração em geração. Ora, meus irmãos, vocês sabem muito bem que a Igreja Católica Romana adicionou livros na Bíblia, não é mesmo? Há uma série de livros que fazem parte da literatura judaica, mas que os judeus não reconheceram como palavra de Deus. E nós lemos na nossa Bíblia, em Romanos capítulo 3, que aos judeus foram dados os oráculos de Deus, as revelações de Deus. Portanto, só recebemos, como literatura do Antigo Testamento, aquilo que os judeus sempre receberam. Porque a Bíblia nos diz que foram eles que receberam essa revelação. E se você, portanto, perguntar a um padre católico, vocês sabem que os livros a mais que vocês têm na Bíblia Católica não fazem parte da literatura canônica dos judeus, né? Sabe o que esse padre católico vai te dizer? Ele não vai dizer que não, ele não vai dizer que está errado. Ele vai dizer: eu sei, mas a Igreja Católica tem autoridade para fazer essa alteração. Porque a Igreja Católica tem jurisdição sobre a Bíblia. É o que a Igreja Católica Romana disse. Que eles criaram a Bíblia, eles têm autoridade para mexer nela e por isso adicionaram esses livros a mais. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus está firmada no céu. Ela emana do céu, portanto não é a Bíblia, não é a igreja que escolhe qual livro faz parte da Bíblia. É a Bíblia dada por Deus que determina se a tua igreja é bíblica. É ela que é a régua e não a instituição. E aí a partir daqui, do verso 92, o salmista vai falar sobre a experiência dele com a palavra de Deus. E ele diz: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Qual é a palavra desse verso que remete à palavra de Deus? Qual é? Qual é? Amém. Vendo se vocês estão acordados. Amém? E a palavra lei, que é usada no verso 92, é a palavra Torá. A palavra que faz referência à lei de Deus, mais especificamente aos 5 primeiros livros de Moisés, aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a Torá. Os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E aí, crianças, nós vamos para a última atividade de vocês. Agora eu quero que vocês desenhem Moisés escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, para se lembrarem desse verso. Ah, tem uma nota de rodapé. E você lendo esse livro feliz. Porque esse verso fala sobre a lei, a Torá, sendo o meu prazer. E o que esse verso diz é: se eu não tivesse encontrado prazer na tua Torá, se eu não tivesse encontrado alegria na tua lei, eu teria morrido de angústia. Existe aqui uma puxada de orelha do salmista para o nosso mundo moderno. Muitas vezes nós consideramos a obediência a Deus como um fardo. Assim como às vezes uma criança, ela obedece os pais por obrigação, mas com o coração duro. A criança muitas vezes faz o que o pai ou a mãe mandam, mas de cara feia. E que angústia lidar com a palavra de Deus desse jeito. Como algo que eu sigo só pela obrigação, mas se eu pudesse, eu não seguiria. Que angústia pensar num jovem que vai na igreja só porque os pais obrigam, mas não vê a hora de sair de casa para não ter mais que se preocupar com isso. Ou de um marido que se arrepende de ter se casado com uma mulher crente, porque agora é obrigado a viver essa vida de crente, mas se pudesse, pulava para outra e iria para fora dos átrios do Senhor. Não é assim que o salmista fala da relação dele com a lei de Deus. Ele fala sobre a lei como algo que ele ama.
como algo em que ele encontra o seu prazer, tal qual alguns versos abaixo, 119, verso 97 diz: como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E o quanto nós precisamos amar a palavra de Deus, meu irmão, amá-la. Charles Spurgeon disse certa vez que as Bíblias de algumas pessoas estão tão empoeiradas que dá para escrever na poeira delas: condenado. Como tem sido a sua relação com a Bíblia? Você a ama? Porque se você ainda não aprendeu a amá-la, saiba que o seu coração se tornará angustiado. Se você não amar a lei do Senhor, seu coração será tomado pela angústia, porque nós não sobrevivemos sem a instrução do nosso Deus. E o salmista sabe disso, porque ele faz um voto no verso 93. E também no 94, quando lemos: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tens me dado vida. Sou teu, salva-me, pois busco os teus preceitos. Onde estão as palavras aqui que remetem à palavra do Senhor? Preceitos, não é? Nos versos 93 e 94. Eu busco os teus preceitos, diz o final do verso 94. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, diz o começo do verso 93. É por meio deles que tens me dado vida. Irmãos, nós vemos aqui um salmista falando de uma situação em que ele está em algum apuro, com algum problema, e ele está recorrendo a Deus para ajudá-lo a resolver esse problema. Muitos problemas são apresentados no livro dos Salmos, não é? Muitas vezes o problema do salmista, no livro dos Salmos, é a luta contra os seus inimigos. Esse trecho aqui, eu defenderia que esse é o problema dele por causa de alguns versos depois, os irmãos vão ver. Mas nós temos também, por exemplo, nos Salmos, a tristeza muitas vezes do salmista, pedindo a Deus que o console. Muitas vezes nós temos aquele salmista que está no cativeiro babilônico, esperando que Deus o leve de volta a adorar na casa do Senhor. Há várias angústias mostradas no livro dos Salmos, não é? Então há alguma dor aqui, algum apuro nos versos 93 e 94, de forma que o salmista diz: salva-me. E quando ele pede a Deus que o salve, ele diz: porque eu busco os teus preceitos. Ele faz um voto de não se esquecer dos preceitos do Senhor e em seguida ele pede a Deus salvação. Onde está a conexão de tudo isso, meus irmãos? O salmista, quando diz eu sou teu, eu te pertenço, ele está afirmando que ele é propriedade exclusiva de Deus, assim como a terra e a criação são nos versos anteriores. Se você volta a alguns versos, você percebe que os versos dizem, o 90 e o 91, que Deus ele firmou o mundo e que o mundo o serve. O mundo está ao dispor dele. E aqui o salmista está se colocando na mesma posição. Eu sou teu. Assim como a natureza te escuta e está ao teu dispor, eu também estou. Portanto, me salve. Ele diz que pertence a Deus e o serve, e permanecendo firme sob o seu domínio, o salmista pede a Deus que o busque. Por isso ele diz: salva-me, eu sou teu. Onde está a confiança do salmista de que ele sairá da situação em que ele está? É no fato de que Deus pode salvá-lo e que Deus irá salvá-lo através da palavra que Deus o dá. E ele se mantendo firme nessa palavra, essa é a garantia de que ele vai ficar bem. Porque Deus o abençoou lhe dando a palavra. Como pode alguém que está com o casamento conturbado à beira da destruição pedir a Deus que ajude a salvar esse casamento, se essa pessoa não obedece o que a palavra diz sobre o casamento? Se essa pessoa pede a Deus, Deus salve o meu casamento, mas ela não pode dizer: Deus, meu casamento é teu. Como pode um funcionário pedir a Deus que o ajude a não perder o emprego se ele mesmo não segue o que a palavra diz sobre o trabalho? Como podem pais pedirem aos filhos que o obedeçam e o sirvam se não seguem aquilo que a palavra diz sobre paternidade? E ao mesmo tempo, como podem filhos pedirem a Deus que lhes dê paciência durante as chateações com os pais, se não obedecem o que a palavra de Deus diz sobre o que significa ser filho? Todo aquele que recorre ao Senhor precisa chegar diante de Deus com fé naquilo que o Senhor diz. E dizer como o salmista diz: sou teu, eu guardo a tua palavra, eu guardo os teus preceitos, eu confio no Senhor e eu confio que o Senhor vai me ajudar e vai me salvar. Tal qual Hebreus 11, verso 6 nos diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a confiança do salmista. Ele não faz aquilo que está na cabeça dele e depois pede a Deus que endosse aquilo que ele fez. Não, ele diz: eu sou teu. Eu busco os teus preceitos. É através da palavra de Deus
que esse salmista tem confiança e é através da palavra de Deus que nós temos vida. E vocês já perceberam que a vida só existe porque Deus falou, tal qual esse salmo nos diz? Em Gênesis 3 nós vemos Deus criando a vida por meio da sua palavra, e em João 1,3, quando a palavra se encarna na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não haveria vida se Deus não tivesse falado. Assim como ele falou e o mundo foi feito. Ele enviou Jesus, o verbo divino, a palavra viva de Deus, e ele nos salvou da nossa morte espiritual. Portanto, sem a palavra de Deus não há vida. E hoje, todo aquele que está no maior apuro de todos, sua condenação ao inferno por causa do seu pecado, se crer no que a palavra diz, aceitar aquele que é o tema central da palavra, o nosso Senhor Jesus, será salvo. Todo aquele que chegar ao Senhor e disser, eu sou teu, em um ato total de rendição será salvo. Porque do tempo que o salmista escreveu esse salmo para hoje nada mudou. E aí nós temos no verso 95 uma dica de qual seria o apuro do salmista. 95 nos diz, os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Portanto, provavelmente o problema do salmista é que há inimigos querendo destruí-lo. Assim como em nossas vidas, Satanás anda ao derredor, não é? Procurando a quem possa derrubar, a quem possa devorar. Mas veja a confiança do salmista. Eu considero os teus testemunhos. E aí nós podemos lembrar de casos como o de Gideão, juiz de Israel, quando Deus permitiu que os midianitas dominassem Israel por 7 anos. Deus escolheu Gideão da tribo de Manassés para liderar o povo. Você pode ler a respeito disso em Juízes 6 e 7. E a recomendação de Deus a Gideão foi clara. A batalha não seria vencida com 32 mil homens, não seria com 22 mil homens, nem com 10, mas seria com 300. 300 guerreiros. Você consegue imaginar isso? Enfrentar uma multidão que, segundo o texto bíblico, era tão numerosa como os gafanhotos. Com 300 pessoas? 300 pessoas, essa igreja aqui, vezes 3, gente. Vezes 4. Já estou profetizando. Mas Gideão confiou no Senhor. Não por causa do número de guerreiros que ele tinha, mas por causa da confiança na palavra que Deus havia falado. E com aquele pequeno número de homens, Gideão venceu um exército inimigo que era tão numeroso quanto os gafanhotos. Ou seja, o inimigo pode até se levantar para destruir o povo de Deus, mas o povo de Deus que considera os testemunhos do Senhor e obedece a sua palavra, não pode ser destruído. Não pode. E o verso 96 nos diz, tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Meus irmãos, quantas vezes a gente não escuta o seguinte comentário, ou talvez você já tenha falado. Tem até que tomar um pouco de cuidado com esse comentário, tá? Que é aquele comentário, nossa, parece que toda vez que eu leio esse texto bíblico, parece que ele está diferente. Quem já falou isso? Eu também já falei. Só cuidado com esse comentário, né? Porque um texto que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, outro dia fala outra, esse texto ele não é profundo, ele é esquizofrênico, tá? Ele não pode ficar mudando aquilo que ele fala, senão ele não estaria firmado no céu, certo? Mas o que nós podemos dizer, e eu acho que é o que nós queremos dizer quando dizemos isso, é o que a palavra ela é tão profunda, que toda vez que você lê, você encontra algo que você não tinha encontrado antes. Seja por causa de uma situação diferente, ou porque você leu com mais atenção. Porque ela é ilimitada. Meus irmãos, Deus nos deu um livro bastante grosso para a gente ler pelo resto da nossa vida. E todo aquele que já passou pelo texto bíblico uma vez, sabe que ixi, vou ter que ler de novo. E você vai passar pelo texto bíblico de novo, e de novo, e de novo, e vai aprofundar o seu conhecimento de Deus, e será inesgotável, porque o autor desse texto é inesgotável em seus atributos. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E quando nós lemos Isaías 40, verso 8, lemos, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tudo que é bom passa. Tudo que é belo hoje deixa de ser belo amanhã. E o texto bíblico, cuja porção mais recente tem 2000 anos que foi escrito, tem beleza ilimitada, infinita.
Conforme a própria palavra diz sobre si, em Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E o Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Jesus disse em João 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E Mateus diz em Mateus 24, Jesus diz, ainda em Mateus capítulo 24, que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, em João capítulo 17, quando ora pela santificação do seu povo, ele ora pedindo ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Provérbios 30, verso 5 nos diz, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. E esta palavra nos garante o Senhor em Isaías 55, assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Jesus nos diz que as palavras que ele diz são espírito e vida. O Salmo 119, verso 105 nos diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Lucas 11, 28 nos diz, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Salmos capítulo 19, verso 8 nos diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Meus irmãos, algumas aplicações para nós do próprio texto bíblico. O Salmo 119, verso 11 nos diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, minha irmã, se você não se encher desse livro, você nunca será vitorioso sobre os seus pecados. Tiago 1, 22 nos diz, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando a si mesmos. Irmãos, aquela tag reformada na placa da nossa igreja atrai muitas pessoas que gostam de teologia. E muitas pessoas gostam de EBDs mais elaboradas, como as que nós temos aqui, mas eu gostaria de encorajá-lo no seguinte sentido, Não seja aquela pessoa que gosta de uma boa palestra teológica apenas. Porque assistir uma boa palestra teológica e sair intelectualmente satisfeito, isso o ímpio também faz. O que o ímpio não pode fazer, porque ele não tem o auxílio do Espírito Santo para isso, é guardar a palavra no coração e colocar aquilo em prática de maneira alegre, não legalista. Isso o ímpio não pode fazer. Então não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. João 14, verso 23 nos diz, isso é muito pesado, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Com que frequência o seu amado tem falado com você? Porque se você o ama, você gosta de falar com ele. A gente gosta de falar com pessoas que a gente ama, E, não sei vocês, Jesus nunca me passou um fax. Nem nunca me mandou um e-mail. E também nem nunca falou comigo. As pessoas às vezes falam, Deus falou comigo. Deus nunca falou comigo. Nunca ouvi a voz de Deus, assim, no meu ouvido. Como é que o seu amado, Jesus, a quem você ama, fala com você? Através da Bíblia. Portanto, com que frequência aquele que você ama tanto fala com você? E eu me atrevo a perguntar qual foi a última vez que o seu amado falou com você? Qual foi a última vez que você se relacionou com a Bíblia? Irmãos, pessoas foram para a fogueira pelo crime de traduzir este livro. Pessoas como o pastor Luiz citou na EBD semana passada, como John Wycliffe ou John Huss. John Wycliffe foi o primeiro que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Teve toda a sua tradução queimada e ele também foi queimado por ter traduzido a Bíblia. E pela providência de Deus, cuja palavra está firme no céu, nós temos esse livro aqui conosco, de fácil acesso. Meus irmãos, João Ferreira de Almeida dedicou a sua vida inteira, dos 16 anos até a morte, para nos dar a primeira tradução da Bíblia na língua portuguesa. Pessoas foram para a fogueira por traduzirem esse livro, para nós deixarmos ele na prateleira e nos esquecermos dele. E a grande diferença que você tem para um católico romano, quando você diz, não sou católico, eu sou crente. Por quê? Porque eu não acredito em santos, eu não venero Maria, eu não acredito em purgatório. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre nada disso. Excelente. Então você está se colocando na posição de alguém que segue primariamente aquilo que a Bíblia diz. Por isso você é crente. Pois é. Então por que nós não lemos a Bíblia? Se é isso que nos torna cristãos, crentes, protestantes. Meu irmão, minha irmã, ame este livro.
Leia este livro todos os dias. Permita-se apaixonar-se por este livro. Não consiga passar um dia sequer sem ler este livro, porque este livro, ele te livra do mal, ele te ajuda a vencer os seus pecados. Esse livro é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É guardando as palavras deste livro no coração que você não pecará contra Deus. Os preceitos deste livro são retos e alegram o coração. As palavras desse livro são mais preciosas do que o ouro e mais doces do que o mel. Nada neste mundo se compara a este livro. Nós aprendemos com os puritanos sobre como estabelecer o Shabat, o descanso eterno na terra, não é? Antes de ir para o céu. Os puritanos nos diziam que nós tínhamos que temer a Deus, estudar a Bíblia, e aí estudando a Bíblia, imediatamente colocar em prática o que a Bíblia diz. Orar e pedir perdão a Deus pelos pecados. Irmãos, relacione-se com este livro todos os dias e experimente a beleza que é ter Deus como parte do teu dia a dia. Vamos orar?